Agora a gente vai ter a apresentação dos professores José Manuel e Bruno Vieira, Quadrinhos e Educação, como, onde e por quê. A palavra é de vocês, eu estou só tentando achar vocês aqui no quadro, para poder botar vocês na frente aqui. Achei o Bruno, deixa eu ver se eu acho o Zé Manuel. O Zé Manuel está aqui? Zé, fala alguma coisa para eu achar você. Ah, achei. Pronto. Vocês já estão com a palavra e já estão aqui na frente de todo mundo. A palavra é de vocês. Sejam bem-vindos. Bruno, eu começo, você começa, como é que a gente faz? Bom, vamos começar primeiro com um agradecimento, é claro, a todos que estão aqui presentes, a nossos alunos, agradecer a todos vocês que estão nessa semana do seminário virtual de internet aí, na força, ligados na participação das apresentações. Parabenizar também até agora todos os trabalhos realizados e tenho certeza que daqui para frente os trabalhos vão continuar com o mesmo nível de qualidade. Zé, é com você agora. Então tá. Eu deveria estar me vendo grandão assim que nem o Bruno, não sei, mas enfim. Se todos me ouvem, façam um sinalzinho, yes, pá, parará. Seguinte, parabéns, Lauriane, Benedito. Agora é que eu acho que eu sei quem eu sigo no Instagram, porque eu acho que ele tem outro nome lá, e eu tava, eu conheço essa pessoa, mas enfim, aquelas conversas na cantina, né? Não sei se ele vai lembrar. Beleza, parabéns a vocês, muito bom, muito bom, muito bom. Triste, um relato triste, de uma realidade triste, mas a apresentação impecável. Deixa eu, então, compartilhar minha tela. Alguém me diz, Flávio, se está tudo bacana aqui. Deixa eu botar no modo apresentação. Para mim tá ok, Zé. Beleza. Bruno, eu não estou vendo e nem vou querer ver o chat, porque eu estou focado aqui. Então, se tiver alguma coisa que seja para interromper, alguma pergunta, algum comentário assim, me avisa. Acho que o Bruno pode fazer isso na nossa dupla. Aí eu minimizo aqui e aí eu falo o que for necessário. Pessoal, é o seguinte, evidentemente, quadrinhos e educação, isso é o que a gente tinha planejado falar para todos que estão aqui, tá? Eu não sei se alguém tem o hábito de ler quadrinhos, gostaria muito que tivesse. Eu acho que o meu objetivo principal aqui não é nem falar muito de quadrinho e educação, é motivar as pessoas para lerem quadrinhos, né? Que para mim é a melhor coisa que tem por aí. Mas, enfim, vamos prosseguir. Tem uma partezinha aqui que eu vou simplesmente pular, porque, aliás, é uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu e o Bruno estamos gravando uma série de vídeos, né? Tá lá no meu canal do YouTube. O vídeo, o Bruno vai colocar aqui os links. A gente já gravou uns 4 vídeos lá. São conversas culturais. Colocado. Beleza, thank you. E o 3 e o 4 são exatamente sobre histórias em quadrinhos e sala de aula, e educação e tal. Quem quiser dar uma força lá, deixa seu like, curta, clique no sininho e aquela coisa toda, né, que a gente quer virar youtuber. Então, eu vou pular isso, porque é simplesmente mais fácil vocês irem lá e assistirem os nossos vídeos, tá? Então, os links estão aí, é só vocês darem uma olhadinha. Então eu vou pular essa história das HQs, desde as cavernas e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Eu inseri uma coisinha aqui para a gente começar, que é o seguinte: história em quadrinho, HQ, para quem não sabe, né? O Will Eisner, que foi um grande escritor de história em quadrinho, desenhista e tal, criador do Spirit, ele também é teórico das histórias em quadrinhos. Ele definiu a história em quadrinho como narrativa gráfica ou arte sequencial. Eu acho muito importante pontuar isso aqui, porque toda história em quadrinho, quem já leu, quem lê,
é uma narrativa. E é gráfica porque tem desenho, né? Embora gráfico também possa se referir à parte de texto, né? E é uma arte sequencial, evidentemente, porque tem uma sequência, tá? Então, há pesquisadores que preferem esses dois termos, tá? A gente vai falar HQ, história em quadrinho, quadrinho, para simplificar, mas é só para saber que há um motivo muito importante para esses dois termos existirem, né? E aqui tem uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção. A história em quadrinho tem texto e tem imagem, tá? Então, esse sinalzinho de mais, gostaram da minha setinha subindo? Olha que coisa maravilhosa. Esse mais é muito importante, tá? Porque a história em quadrinho, em princípio, é uma combinação inseparável de texto e imagem. Tá bom, existem histórias em quadrinhos só com imagens, mas não existe história em quadrinho só com texto. E a história em quadrinho mais tradicional tem texto com imagem. É uma combinação. Ou seja, se alguém levantar, por exemplo, a hipótese, mas espera aí, e os romances que têm aquelas ilustrações e tal, não é a mesma coisa. Porque num romance, né, numa novela, na literatura convencional, tradicional, canônica, que você tem algumas ilustrações lá, se você tirar as ilustrações, a história permanece invariável, não tem o menor problema. As ilustrações estão ali, em tese, para quebrar aquela sequência de texto, 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 ou para ilustrar alguma coisinha, né? O sujeito morava numa casa que estava caindo aos pedaços, aí pede ao ilustrador para desenhar uma casa que estava caindo aos pedaços. Legal. Então, é sempre bom a gente diferenciar essa questão do texto mais imagem e das ilustrações que aparecem em outras produções, tá? Por que a gente resolveu abordar essa questão dessa alfabetização em quadrinhos? Alguns teóricos, alguns estudiosos dos quadrinhos colocam exatamente isso, alfabetização em quadrinhos. Aqui eu queria deixar claro que a gente não está falando no sentido de, poxa, vocês não entendem nada de quadrinhos, então tem que ser alfabetizado. Não é isso. Mas, por incrível que possa parecer, fizeram pesquisas já e chegaram e os resultados foram assim bastante curiosos, né? Pessoas que não leem quadrinhos e perguntaram: mas por que você não lê quadrinho? Ah, porque eu não consigo entender. Eu não sei de onde eu vou e para onde, de onde eu venho e para onde eu vou. Eu não consigo fazer, eu não entendo. Então, quem decide trabalhar com história em quadrinhos, especialmente na nossa área, né, na área da educação, se já for uma pessoa que conhece quadrinho, que lê quadrinho, que está, entre aspas, alfabetizada nos quadrinhos, na linguagem dos quadrinhos, deveria estar aqui, alfabetização na linguagem dos quadrinhos, tudo bem. Agora, a pessoa que gosta e quer se enturmar um pouco mais nessa questão, precisa de alguns conceitos. Então, eu vou passar rápido, porque senão não dá tempo da gente abordar tudo. Alguns elementos são importantes, tá? Isso aqui é um exemplinho de história em quadrinho. Esses elementos a gente precisaria ter em mente quando a gente vai trabalhar isso em sala de aula. O quadro é exatamente isso que está aqui, por isso que o nome é História em Quadrinhos, né? Quadro, quadrinho. Onomatopeia, que seriam os sons, que a gente não tem uma palavra para eles, né? Barulhos, ruídos, seja lá o que for. A sarjeta é esse espaço entre os quadrinhos, tá? Isso é importante, não vou entrar em detalhes, mas é importante, embora hoje em dia, nas histórias em quadrinhos mais recentes, mais modernas, mais atuais, existe uma superposição de um quadro com o outro. Essa sarjeta, às vezes, é meio que esquecida, mas tudo bem. Recordatório é aquela coisa que, enquanto isso, em Gotham City, né, pode ser um narrador falando, ou pode ser, às vezes, até a voz interna de uma personagem. Isso é muito importante para quem vai analisar uma história em quadrinho.
Você tem o balão de fala, óbvio, e tem o balão de pensamento, óbvio. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas o contorno dos balões pode variar. Tem uma historinha do Ziraldo muito legal, que é um cara que briga com a mulher dele. E aí, quando ele vai perguntar um negócio para ela responde, não vou dizer antes, mas assim parece pedaço de gelo aqui embaixo, né? Então, ela está falando friamente com isso, né? Com ele. Então, isso é uma coisa importante de abordar. E tem algumas coisas que é o letreiramento, que são as letras usadas, que podem ter fontes diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, itálico, negrito, as próprias cores, e aí eu estou falando também para ensino fundamental, alfabetização, trabalhar cores às vezes uma coisa importante, né? Tem a própria leitura, o roteiro é quem escreve a história e a arte, que é quem escreve, quem desenha, tá? Muito bem. A partir daí, deixa eu sair daqui, pô, me irrita não ver nada do que acontece. Alguém tem alguma pergunta? Não. Então tá. Então vou voltar. Pronto, já vi o que eu queria ver e vamos para cá. Olha a Turma da Mônica aí, gente. Que ontem falaram de Turma da Mônica, né? Eu vou voltar para o que falaram ontem. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui. Eita! Tá. Algumas coisas que são importantes. Vamos supor que aqui não houvesse palavras, tá? Essas linhas aqui são chamadas de linhas cinéticas. Isso indica movimento, tá? Essas bolinhas aqui também, nuvenzinhas, também indicam que a pessoa está correndo, andando rápido ou qualquer coisa. Tem duas linhazinhas aqui curvas, olha. Isso indica também movimento, que a pessoa está subindo e descendo. Metáfora visual é esse tipo de coisa aqui que tem na cabeça do Cebolinha, ó. E as estrelinhas. Isso é que ele levou uma pancada, não preciso dizer de quem, né? Alguma coisa ele falou para a Dentuça, ou quer dizer, para a Mônica, e ela bateu nele com Sansão, né? O nome do bichinho. Isso aqui é uma metáfora visual que indica pancada, dor, né? Ele está vendo estrelas, então isso são metáforas visuais. E as onomatopeias, que todo mundo sabe o que é, que eu já falei um pouquinho mais à frente, né? Às vezes, em português, eles mantêm as onomatopeias do inglês, e às vezes, como o Maurício de Souza, ele tenta colocar as onomatopeias já em português. Isso são elementos importantes para quem vai trabalhar com fases mais iniciais, quem vai trabalhar com quadrinho nas fases mais iniciais, tá? Uma coisa que as pessoas talvez não prestem muita atenção e talvez justifique aquele resultado de pesquisa que as pessoas se enrolavam. O quadrinho ocidental, que a gente chama de comic, ele vai de cima para baixo e da esquerda para a direita. Agora, você pode querer trabalhar com mangás, né, que são os quadrinhos orientais. Isso é o contrário, ele vai de cima para baixo também, mas ele vai da esquerda para a direita. Então, primeiro é esse quadro, depois é esse, depois é esse. E isso acontece também quando tem balões. Então, primeiro você lê o de cima, depois o da direita, depois o da esquerda. Isso faz muita diferença no início, para quem não está familiarizado. A gente vai falar, eu acho que é o Bruno que vai se deter mais nessa parte mão na massa. Se você vai trabalhar com um grupo que não conhece muito história em quadrinho, você tem que fazer essa tal alfabetizaçãozinha em 5, 10 minutinhos e mostrar alguns exemplos para as pessoas, né? Bom, aí vem uma questão importante, que são os tipos de história em quadrinho que a gente tem. Um bastante comum é a tira. O pessoal chama de tirinha também, os estudiosos não gostam, porque diminui a importância, né? Eu peguei essa daqui da internet. Então, a tira normalmente são 2, 3 ou 4 quadros, a coisa acaba ali. Tá? Pode ser de humor, pode não ser de humor, pode ser uma coisa séria. Essa daqui é do André Damer, recomendo seguir, é um grande cartunista brasileiro. Para quem mora em Niterói, já teve uma exposição dele, eu acho que na Reserva, ali onde tem os cinemas, tá? Gosto muito dele. Ácido na veia. Bom, aqui são gibis.
que a gente chama de gibi, ou de revista em quadrinho, ou de quadrinho. Isso aqui em homenagem ao Bruno, né, que adora a Arlequina, que é a minha favorita, né? Botei um exemplo aqui, que é do universo do Batman, né, da DC. Aqui, como ele adora os X-Men, resolvi colocar. Eu não sei se ele vai querer dizer quem são essas pessoas todas aqui, porque eu realmente não conheço muito bem dos X-Men. Magia, Ciclope, Miragem e Rain. E os alienígenas de outro planeta, claro. Tá vendo só? Eu falei que ele é o meu guru para assuntos de X-Men. Então tá aí todo mundo identificado. Eu não sei nem quem é quem, ainda mais nessa nova versão do Hickman, aí eu danço completamente. Isso aqui é um mangá que está saindo recentemente, e aí depois eu vou falar de alguns alertas que a gente tem que ter quando vai trabalhar com isso em sala de aula. Não é só gostar do quadrinho, não. Tem que tomar cuidado. Esse Goblin Slayer, não sei se alguém aqui é nerd o suficiente como a gente. Isso tem mangá, tem anime, que são os quadrinhos, que são os desenhos animados japoneses, e está saindo recentemente, está no número 3 nas bancas, né? É um quadrinho supostamente para adolescentes, mas tem coisas um pouquinho pesadas aqui. Logo no primeiro volume tem uma seção de os goblins, né, que são seres assim agressivos e violentos e tal. Então tem coisas relacionadas com possível estupro ou qualquer coisa assim. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai apresentar. Todo professor e professora conhece o seu grupo. Então tem que ver o que você está apresentando, né? Mais alguns tipos. Eu não vou lembrar o nome das meninas que falaram do Maurício de Souza ontem. Rainan, Amanda e Lúbia. Ótimo, obrigado. E falaram bastante do Maurício, né? Eu nunca fui de Turma da Mônica, mas o cara é realmente deveria ganhar todos os prêmios possíveis e imagináveis. Isso aqui é a Turma da Mônica, elas também é mais tradicional, mais antiga, digamos, mais infantil, inventaram a Turma da Mônica jovem, né? E tem para quem trabalha com inglês e com espanhol, tem 2 versões da Turma da Mônica, que vem toda em inglês e toda em espanhol. Isso é uma coisa interessante também. Tá? Isso continua saindo. Para professores de línguas, isso é uma coisa muito interessante. E tem uma outra coisa também, os gibis. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas o gibi tem muita variedade, né? Por exemplo, o Tex é faroeste. Então, se você tiver um grupo que gosta de bang bang, aquelas coisas, é Tex. A Júlia é uma criminóloga que sempre investiga crimes que ocorreram e ela faz perfil psicológico dos criminosos. É uma leitura um pouquinho mais adulta, mas é muito interessante. Curiosidade é que ela foi inspirada na atriz Audrey Hepburn. Tá aqui bem a carinha dela aqui. Hellboy, todo mundo já deve ter visto o filme. O Fantasma, que é uma personagem muito antiga, mas que está sendo reeditado e reescrito. E o Dylan Dog, que é um investigador do sobrenatural, uma coisa muito bacana. E esse cara foi inspirado no Rupert Everett. Não sei quem entende de cinema aí. Só aí, nessas inspirações para as personagens, já dá para conversar bastante com o grupo, né? Para saber de onde veio, o que é uma criminóloga, o que ela faz, enfim, aí fica na criatividade de todos, todas e todas, né? Um conceito interessante de conhecer é o conceito de graphic novel. Em português você pode falar romance gráfico, novela gráfica ou graphic novel mesmo, que é como o pessoal fala, tá? Então, se você, por exemplo, está dando aula de literatura, né? Porque eu sempre me irrito um pouquinho que algumas pessoas já, mas o aluno brasileiro não lê. Ele não lê, mas talvez fosse interessante descobrir por que ele não lê. Então, se você vai apresentar Memórias Póstumas de Brás Cubas para o cara,
Se souber que tem um quadrinho, uma graphic novel, com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado, e tem um filme com atores e atrizes conhecidos, talvez fosse interessante começar por essa abordagem, para depois chegar no texto. Né? Não estou dizendo para esquecer o texto, mas trabalhar tudo junto. E você encontra de tudo já em graphic novel. Você tem os Lusíadas, né, em quadrinho. Você tem obras do Edgar Allan Poe e do Shakespeare. Isso aqui está em inglês, é fácil de você conseguir. O Dom Quixote, né, o Don Quixote, para quem é do espanhol aí. Isso aqui está em inglês, está em espanhol. Olha aqui, Memórias Póstumas. E tem algumas graphic novels mais, digamos assim, adultas e mais complexas. Maus, o quadrinista, ele entrevistou o pai dele, que foi prisioneiro de um campo de concentração, acho que em Auschwitz. E ele escreveu Maus, contando todos os horrores do campo de concentração. Não sei se foi a Lauriane que falou de campo de concentração na palestra dela, ainda há pouco. Isso aqui é uma coisa muito interessante, pesada, é mais adulta, evidentemente. V de Vingança, todo mundo deve ter visto, isso começou com uma graphic novel, e depois é que virou filme. Né? Aliás, muitos filmes que a gente assiste, a gente não tem noção de que vieram de uma graphic novel. De repente, isso dá jogo numa turma de literatura, por exemplo. Né? E eu queria voltar para o Maurício de Souza. O Maurício de Souza tem uma série de graphic novels, né? Eles dizem que é para leitores mais adultos. É fato, isso é verdade. Mas não necessariamente precisam ser tão adultos assim, né? Podem ser adolescentes já mais tardios e tal, mas são personagens do Maurício com histórias um pouco mais elaboradas. Eu gostaria de fazer menção a essas duas, que eu gostaria de recomendar muito, que é o Jeremias Pele e o Jeremias Alma. Jeremias é uma personagem negra do Maurício de Souza, né? E ele agora lançou duas, essa daqui é de 2018 e a Alma é de 2020, né? São duas histórias que enfocam a questão do racismo. São histórias que você chora, porque realmente são muito tristes. E negros e brancos que tiverem antenados com o que os negros passam no nosso país, especialmente hoje em dia, com todo o racismo estrutural, essas duas graphic novels são assim essenciais, né? Dentro dessa série eles chamam de Graphic MSP, né, que é Maurício de Souza Produções. Tem o Astronauta, que já está no terceiro, quarto, quinto, sei lá o quê, e tem uma que eu achei assim extremamente interessante, que é a da Tina, que não é uma personagem assim tão conhecida, ela chegou a ter uma revista própria, mas essa revista a respeito, essa graphic novel, é assim muito importante, que ela fala de assédio no trabalho. A Tina consegue um emprego, ela vai trabalhar e ela sofre assédio. Não vou contar mais, mas as graphic novels do Maurício são assim muito, muito, muito bacanas. Tem a do Horácio, tem várias. Tá? Recomendo muito, especialmente essas duas e da Tina. Bom, não vou perder tempo com isso aqui para a gente poder avançar, mas se vocês procurarem na Amazon, na estante virtual ou em qualquer outro local, né, outro sítio da web, vocês vão ver que tem várias graphic novels. Por exemplo, aqui eu citei algumas para literatura, então é só vocês verem os títulos, e você hoje encontra isso em francês, em português, em inglês, em espanhol, conforme a tua necessidade em sala de aula, né? Aqui são especificamente em português, né? Você vê que Ijucapirama, se eu me lembro bem, isso aqui é um poema, não é? Alguém me ajuda aí? O Pagador de Promessas é uma peça de teatro, e Casa Grande Senzala, que é uma obra do Gilberto Freire, é uma obra sociológica, se eu não estou enganado, né? Vamos chamar assim. Então, muita coisa já foi quadrinizada, até aquele Sapiens, ou Sapiens, né? Que quem me falou muito dele foi o Flávio,
já tem em quadrinhos, já saiu a versão em quadrinhos. Eu ainda não li nem a versão original, mas pretendo. Então, gente, tem muita possibilidade. O Bruno vai falar disso daqui a pouquinho, mas você pode trabalhar desde o fundamental, desde a alfabetização até a universidade. Quadrinho é uma coisa que serve para tudo, absolutamente tudo. E daqui são alguns exemplos, tá? Você tem coisa sobre história do Brasil, a história da música em quadrinhos. Eu não sei se o Jairo ainda está aí, mas tem uma história da música em quadrinhos, né? E você tem uma série de mangás que fala de física, de cálculo diferencial, né? Eletricidade, por aí vai. O que você quiser tem. E uma coisa, eu não coloquei aqui, mas existem websites que tem, por exemplo, eu me lembro de um que é Física em Quadrinhos, isso é site. Então você vai lá, tem webcomic, que a gente chama, mas tem muitas coisas que já estão sendo produzidas para a internet. Tá? Isso é só para dar alguns exemplos. Isso aqui é o seguinte, eu não vou me deter muito, mas se alguém quiser algumas coisas escritas sobre quadrinhos, tem até nesse meu primeiro site aqui, acho que o Bruno vai colocar aí no chat, eu tenho alguns planos de aula que alunos meus fizeram e que colocaram lá usando quadrinhos para diversos níveis. E nesse Ópera Meia eu tenho um trabalho bastante grande sobre histórias em quadrinhos, desde a época das cavernas, e com coisas específicas, como a tradução dos quadrinhos, a estilística dos quadrinhos, a mulher nos quadrinhos, né? Então, tem muita coisa que talvez possa ser útil. E você pode procurar textos no Google, no YouTube, e por aí vai. Tá? Então, fica aí a dica para quem tiver afim. Agora, um alertazinho, que as pessoas podem, acho que não teriam aqui, mas poderiam ter essa ideia que, ele está falando de história em quadrinho, então eu vou usar história em quadrinho sempre. Não, olha só. História em quadrinho pode ser uma ferramenta educacional. Pode ser. Se você gostar, achar válido, vai fundo. Mas não são a única ferramenta. Existem outras ferramentas. Tá? Não são a melhor ferramenta. Eu não estou querendo dizer, eu seria altamente suspeito, acho que o Bruno também, porque eu sou colecionador e estudioso de quadrinho. Mas a história em quadrinho não é a melhor ferramenta para a educação, mas é uma delas, né? São apenas mais uma ferramenta que, inclusive, pode ser combinada com outras ferramentas e não tem que ser em toda a aula. Então, eu queria deixar isso muito bem claro, porque a gente está dando aqui uma sugestão de utilizar uma coisa que é muito rica, né, em sala de aula, mas eu queria fazer essa chamada aqui para todo mundo. Tá? Aí, vem algumas sugestões. Quem trabalha em escola, ou mesmo quem trabalha em universidade, eu já dei até essa sugestão lá para o ISAT, acho que depois da pandemia pode ser que role, criar uma gibiteca. Então você pode arrebanhar histórias por R$1, quadrinhos por R$1 nos sebos, né? Nesses quiosques que vendem coisas usadas, e você vai construindo uma gibiteca. Você pode construir grupo de estudo sobre histórias em quadrinhos, não só sobre a teoria das histórias em quadrinhos, para produzir monografias, artigos e tal, mas também para você ver quais são as possibilidades de uso. Por exemplo, o ISAT tem pedagogia. Pedagogia trabalha com vários níveis de ensino. Né? Então, se você tiver uma gibiteca, se a coisa for bem organizada, você pode usar as histórias em quadrinhos que estão lá para as escolas onde você trabalha e não só para trabalhos dentro do ISAT. Então, são duas sugestões importantes. Tá? As atividades que você vai fazer com histórias em quadrinhos, elas podem ser de curto prazo, faz ali na hora, acabou, fim de papo, e podem ser de longo prazo, que uma parte da aula, uma aula inteira, várias aulas, e podem ser até projetos que durem um semestre inteiro, ou que durem um ano inteiro. Né? Você pode querer, por exemplo, que o teu grupo crie uma história em quadrinho para expor no mural no final do semestre. Então, isso é uma coisa
possível, tá? O trabalho pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser a turma inteira, ou seja, é a criatividade dos professores que vai determinar isso, tá? Você pode trabalhar só com imagens, dependendo do teu nível. Você pode trabalhar com imagem mais texto, só lembrando, lembra que é narrativa gráfica, né? Isso aqui, Bruno me avisa aí, alguém me avisa, como é que eu estou de tempo para ver se eu posso mostrar isso ou não? Pede ao Flávio, por favor, para dar uma olhada aí. Quanto tempo eu já estou falando aqui, hein? 23 minutos. Então, Não, eu acho... gente, 32 minutos. 32? 30 minutos. Então eu vou fazer o seguinte... Vocês estão ruins de contar tempo hoje, tá impressionante isso. Pô, brincadeira, hein? Vocês estão igual o Ernesto Araújo na CPI, gente, com a memória péssima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só acelerar isso aqui para passar para o Bruno. A gente pode trabalhar com histórias já publicadas, existem historinhas sem palavras, o Maurício de Souza tem revistas com histórias sem palavras, você pode retirar o texto da história, né? Você apaga os balões, você pode criar, você pode usar o website, por favor anotem esse site, é só fazer um cadastro com login e senha, é gratuito e é muito fácil de usar, tá? Isso aqui eu já falei, e a gente pode trabalhar com fanzines. Como eu já estourei meu tempo, uma coisa importante, se você vai criar alguma coisa, cuidado com copyright. Por exemplo, o Maurício de Souza não permite, exceto em casos especiais, que você use as personagens dele. Então, toma cuidado com isso, tá? E eu teria uma coisa aqui para falar, se sobrar tempo depois eu volto, mas pesquisem um pouquinho sobre fanzines. No final desse PowerPoint tem referências, e tem referências lá sobre fanzines. Para quem é um pouco mais velho, tem fanzine, eram revistas produzidas em xerox mesmo, ou à mão, que o pessoal entregava em vários lugares, né? Era considerado uma mídia marginal e tal, e podia falar, é uma mistura de fanatic com magazine. Então, você podia falar de qualquer coisa, de filme, né, de cinema, de história em quadrinho, de qualquer coisa. Então, criar fanzines é uma coisa muito interessante, especialmente para quem trabalha em escola, tá? Eu não vou perder tempo com isso, mas está nas referências para vocês depois darem uma olhada. E pode ser sobre um assunto, vários assuntos, você pode fazer em papel, ainda tem xerox, pode ser em formato digital, com as mídias sociais hoje é uma coisa bastante simples, tá? E será que a escola, a universidade não quer criar um fanzine? Isso é uma coisa interessante para se debater. Eu acho que eu vou dar uma parada aqui, tá? Isso aqui é só uma última coisa, o Bruno vai voltar para isso. Você vai decidir se você vai avaliar a atividade dos quadrinhos, se você vai imprimir, se você vai colocar numa exposição. Isso aí é uma coisa que fica a critério dos professores, né? Dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de papel, de material de escrita para recortar e fazer a tua própria história. Pode ser que você precise de computador, se tiver acesso na escola, na universidade, tá? Isso aqui eu não vou falar agora, mas depois isso vai ser disponibilizado no meu site. Então, vocês deem uma olhadinha lá. Deixa eu passar para o Bruno. Isso aqui, de novo, nesses sites, nesses vídeos, tem vários temas. E eu vou passar, então, para o Bruno agora, para ele não me assassinar virtualmente. E depois, se sobrar tempo, eu volto para terminar uma outra coisinha aqui. Vai lá, Bruno. Bom, dando continuidade à temática, né, Maurício de Souza, e o que se propõe nessa comunicação, nessa apresentação, vamos colocar um pouquinho de mão na massa e ver como a gente pode usar os quadrinhos na sala de aula. Nós pensamos inicialmente em um plano de aula que seria composto de título, disciplina, aplicabilidade, tema, conteúdo, duração, objetivos, dinâmica, recursos e sugestão de avaliação, se assim o professor quiser.
segue esse programa, segue esse roteiro, que fica bem mais fácil de você conseguir aplicar os quadrinhos em sala de aula. Vou puxar um saco das meninas da apresentação do Antônio Maurício de Souza e dizer que realmente ele é fantástico nessa parte educacional, principalmente porque no site dele tem uma parte em que ele disponibiliza essas edições especiais em PDF. Ou seja, você já pode conseguir a edição a custo zero. Essa edição aqui fala sobre acessibilidade. A ideia dela é trabalhar a disciplina do português, Fundamental 1, segundo e terceiro ano, né? Como é que a gente pode trabalhar o tema da inclusão? Principalmente na questão da análise do discurso, né? Esses discursos não inclusivos que permeiam na sociedade e a criança, o aluno, vai aprendendo desde cedo e acaba reproduzindo de forma inconsciente. A duração sugerida são 4 tempos de aulas. O objetivo dele é reconhecer discursos inclusivos e excludentes nas falas dos indivíduos. Depois eu vou dizer para vocês por que o objetivo é esse. Aprender maneiras de promover a acessibilidade ou a inclusão no ambiente escolar. O Maurício de Souza ele é muito didático. Então, quando você pega uma revista dessa, edição especial, você pode ter certeza que, do começo até a metade, ele problematiza. Da metade para o final, ele vai solucionando todos aqueles problemas que foram deixados na primeira parte. Ou seja, Maurício de Souza não faz historinha, não faz narrativa com pontas soltas, principalmente nas partes de edições especiais. A dinâmica aqui pode ser o seguinte: você vai dividir a HQ em 2 partes, lembra? Primeira com problematização, a segunda com a solução. Durante a primeira parte, sinalizar com os alunos, ou seja, ler com eles e sinalizar aqui, olha, nós temos aqui um discurso excludente, olha esse personagem, o que ele está falando. Pontua com eles, porque às vezes está um discurso tão enraizado na gente que a gente acaba passando batido e nem percebe que a gente está reproduzindo ele. Na segunda parte da HQ, pedir para que os alunos reconheçam esses discursos e como eles podem ser substituídos por outros muito mais inclusivos. Como sugestão, você pode pedir para que eles montem no caderno 2 colunas. Na primeira, vai estar lá os discursos excludentes e na segunda, sugestões de discursos inclusivos. Como recurso, você pode usar as HQs em PDF. Se você não tiver como trazer essa HQ para todos os alunos, você tenta um projetor, o caderno e um editor de texto qualquer, caso o aluno não queira usar o caderno, queira fazer um editor de texto. Como sugestão de avaliação, você pede para que os alunos procurem casos de falta de acessibilidade na escola ou em vias públicas, fotográficos, realize pelo menos 6 imagens. E aí, colocando no Word, você pode colocar no Word ou qualquer outro software. Bruno, não temos o Word, não temos um outro software. Faz a imagem, entrega ao professor, ele coloca para você. Não temos, não tem como. Revela a fotografia, coloca numa folha ofício. Você vai montar uma HQ digital, que ela vai ter pelo menos 6 fotos. E ali você cria a problematização nas 3 primeiras fotos e a possível solução nas 3 últimas fotos. A segunda trata justamente da questão da água. Quais ações do dia a dia podemos realizar para economizarmos água? Que parece bobeira, mas não, gente. A água é um recurso não renovável. E como é que você pode trabalhar o 3º e 4º ano do ensino fundamental 1, na disciplina de ciências e geografia? Você pode utilizar o correio que a gente chama de correio consciente. Então, qual é a estratégia aqui? Fazer com que a criança, com o adolescente, adquira estratégias de uso consciente da água no dia a dia, não só em casos especiais, assim como também trabalhar a produção textual epistolar. A ideia é o seguinte: ler com a turma o gibi da Mônica. Dividir a turma em duplas e pedir para que cada uma escreva numa folha um problema de desperdício de água que vivencia em casa ou tenha visto em algum lugar.
Aquele problema escrito na folha vai ser fixado no mural. Uma outra dupla vai ver, vai pegar um daqueles problemas lá que não seja que ela escreveu e vai escrever uma carta sugerindo uma solução para aquele desperdício. Por exemplo, trocar a mangueira de água por um balde quando você for lavar o carro. Ou se você quiser, de repente, usar a lavagem fora de casa, que usa aquela espuma azul, que é gasta muito menos água. Aqui você pode usar HQ em PDF, caderno, folha ofício, mural ou alfinetes, que os antigos chamam de percevejo, eu também chamo de percevejo, tá? Como sugestão de avaliação, as cartas geradas podem ser usadas como produto final para avaliação, caso a escola peça. Se houver interdisciplinaridade com a disciplina de redação, pode-se aproveitar a mesma nota para as duas disciplinas, né? Lembrando que aqui você pode até usar como modelo de carta de sugestão, carta de solução, carta-resposta, aquelas que são encontradas nas revistas quando alguém tem algum problema e o leitor escreve para o editor e o editor tem lá uma seção onde ele sugere uma possível solução. Parece bobo, mas lavar as mãos é realmente tão eficaz quanto dizem, principalmente em época de Covid, né? Se você estranha que nós precisamos falar sobre a consciência de lavar as mãos, lembre-se que o Ministério da Saúde inclui anualmente no seu calendário uma campanha para que os homens aprendam, ou pelo menos se lembrem, que precisam lavar as partes íntimas. Por aí você já vê. Se você colocar no calendário nacional que tem que fazer uma campanha para lembrar para o cara que ele tem que se limpar, que ele tem que se lavar adequadamente, né? Por que não trabalhar desde o ensino fundamental, a partir do 6º ano, a necessidade de lavar as mãos corretamente? E você pode trabalhar o ensino de ciências e biologia, vírus, bactérias e parasitas, em especial o COVID, né? Para você trazer a realidade do aluno. A duração é de 4 tempos, o objetivo é a introdução da história da higiene pessoal a partir da biografia do médico húngaro Ignaz Semmelweis. Uma pronúncia mais ou menos assim, desculpa a galera de outra língua. E a sua obra, A Etiologia, o Conceito e a Profilaxia da Febre do Pós-Parto. Bom, esse médico tem vídeos no YouTube da BBC, super tranquilo de trabalhar com os alunos. Não vou mostrar aqui por questão do tempo, mas ele sofreu muito porque ele fez uma pesquisa e descobriu que grande parte dos partos feitos na época eram acometidos com óbito pela falta de higiene. Então, o que ele pedia era simplesmente para lavarem as mãos. E ele foi preso, ele foi para manicômio e tudo, porque acharam que era loucura da parte dele, que não tinha nada a ver. E, no entanto, o cara estava super certo, porque, segundo os estudos que vieram pós a publicação desse trabalho dele, realmente a asepsia, aquele cuidado que se tem, quando você vai tocar num paciente, quando você vai tocar em um alimento, alguma coisa, você reduz bruscamente o contágio de vírus, bactérias, parasitas e outros problemas. Aqui é interessante você trabalhar com a dinâmica onde os alunos lerão, que é uma leitura superficial, tá? Lembra que o Zé Manuel falou? Não é a melhor ferramenta, mas ela, de repente, é uma ferramenta introdutória para um tema um pouco mais profundo a ser discutido com a turma. Você vai ler, junto com a sua turma, essa HQ sobre o uso correto de lavar as mãos. Em seguida, numa dinâmica oral, você pede para que os alunos exponham esses momentos que são apontados na narrativa gráfica, a falta de higiene e como pode ser feito a higiene da melhor maneira. Bom, meus queridos, como é que vocês veem essa questão de lavar a mão? Enquanto que isso ocorre, aí eles vão falar coisas do tipo assim, às vezes o colega vai ao banheiro e esquece de lavar a mão. Às vezes você brinca com o cachorro, com o seu pet e esquece de fazer asepsia. O professor vai anotando no quadro todos esses casos que estão no quadrinho ou fora do quadrinho, tá? E pede para que os alunos leiam um texto no site da Fundação Fiocruz, se não tiver como acessar a internet, que traga impressa para os alunos, um texto de 1 ou 2 folhas no máximo,
que trata justamente, qualquer dúvida, é só na Fiocruz digitar lá na busca deles esse título que está em vermelho aí. A história desse médico e a importância da asepsia das mãos. Sugiro que divida em grupos de quatro alunos, tá? Cada grupo vai receber o nome de um local onde a pessoa trabalha ou frequenta. E eles deverão sugerir um programa de higiene pessoal baseado nas diretrizes fornecidas pelo site da Anvisa. Ou seja, você começa no quadrinho, você escuta a experiência dos alunos, parte para o site da Fiocruz, depois para o site da Anvisa. Ou seja, você começa de algo muito mais soft e você vai engrossando o caldo cada vez mais. E aí o exemplo que um grupo pode pegar um manipulador de alimentos em uma fábrica de salsichas. E aí você fala assim, o cara tem que usar luva, uniforme e acabou. Não, não. Esse uniforme, ele tem que ser pensado. Ele tem que ser de ser cor clara, preferência branco, não pode ter bolso, porque nós temos mania de colocar coisa dentro do bolso. Às vezes um colega quer dar um dinheiro para a gente, dar uma bala, alguma coisa, passa perto da gente, nós estamos ocupados, coloca no nosso bolso. Você pode contaminar o alimento com isso, né? Esse uniforme, ele tem que ser lavado todos os dias. Quantos uniformes o funcionário deve ter, né? E o sapato, você tem que usar bota, você tem que usar sandália, você tem que usar sapato social. Como é que é, né? E qual é a cor desse sapato? Ou seja, baseado nessas informações que o site da Anvisa oferece, o aluno vai criar um programa de higiene pessoal para aquele indivíduo que mora naquela casa ou que realiza tal função. Desculpa, estar indo um pouquinho rápido, mas é por causa do tempo. Agora nós vamos entrar na questão do ensino superior, e eu lembro que eu fiz essa atividade com os meus alunos de literatura brasileira 1, e fiz com meus alunos de norte-americana com a graphic novel do Edgar Allan Poe e o conto The Fall of the House of Usher. Bom, aqui você vai trabalhar como tema naturalismo, realismo, você escolhe aí. Uns dizem que é do naturalismo, do realismo, mas eu não estou aqui para tirar treta com minhas amigas do movimento literário. Compete a você, professor, ver, né? Porque eu sou do pós-modernismo, sou master-inteiro ainda. Compete a você, professor, ver com sua turma qual melhor se encaixa. O conteúdo é você trabalhar a exposição crítica do autor sobre os problemas sociais da época, que você sabe que esses dois movimentos trabalhavam como romance-denúncia, romance de questionamento social. O tempo, ele é um tempo demorado, ele pede pelo menos 8 aulas, eu sugiro que seja 4 tempos por semana. Pode ser que alguma coisa precise ser feita em casa. Os objetivos: promover a leitura dos clássicos de literatura brasileira, praticar o uso da linguagem intercambiável entre narrativa gráfica e registro em prosa, ou seja, produção textual. Lembra que o Zé Manuel falou lá no começo? Nem sempre o aluno gosta de ler uma obra literária tida como canônica ou clássica, porque ele não é apresentado devidamente para aquela obra. Eu lembro que no segundo grau eu tinha que ler isso daí, para mim era um tormento. Era um tormento. Porque, às vezes, nem meu professor sabia sobre a obra. A dinâmica. O aluno assistirá a 3 vídeos indicados pelo professor sobre como transpor a narrativa dos quadrinhos para a narrativa em prosa. Isso é super importante, e você pode procurar no YouTube esses vídeos. Sugiro 3, tá? Já está de bom tamanho. Eles são super curtos, mas é interessante que o aluno perceba, através do vídeo, quais técnicas eles vão precisar usar para transformar do quadrinho para a prosa. A partir desse conhecimento, os alunos serão divididos em trios e cada trio lerá a obra quadrinizada. Respeitando o número de páginas ou caracteres indicado pelo professor, os trios deverão, a partir da leitura dos quadrinhos, escrever a narrativa em prosa em um editor de texto, qualquer um que seja. Professor, não tem editor de texto. Vai na mão mesmo, meu amor. Século XIX, todo mundo escrevia com a pena, e os grandes clássicos estão aí sobrevivendo até hoje, né, para provar que é possível. As versões geradas deverão ser divididas em todos os grupos da turma e lidas. Mas todo mundo vai ter que ler?
é interessante que todos leiam. Por quê? Cada grupo vai retirar um detalhe em específico do seu entendimento e colocar naquela prosa. É isso que vai valer a parte da dinâmica. É você poder compartilhar o que para um grupo não é um problema social, o outro pode ser. Recurso, você pode usar a HQ do Luiz Azevedo, essa aqui em especial da editora Scala, ela está sempre em promoção. Eu falei até agora mesmo com o Benedito no chat, quando tínhamos a presencial da Bienal do Rio, ela era vendida assim, baratíssimo, mas algumas bancas do centro do Rio você pode também conseguir ela por preços acessíveis, bem em conta. Sebos, computador com acesso ao YouTube, para você trazer o vídeo para os alunos. Caso não tenha acesso à internet, mas tenha um computador, você faz o download, editor de texto de preferência do aluno, acesso à internet para troca de e-mail e texto literário original. Mas por que o texto literário original vai se fazer necessário aqui? Caso você seja obrigado, ou você queira, sei lá, realizar uma atividade, porque tem professor que prefere avaliar o processo. Olha, essa atividade que eles vão fazer em sala, eu vou tirar nota por aqui. Outros preferem ter uma avaliação com uma nota à parte, ou mesmo a escola pede, olha, nós queremos uma avaliação formal, individual, seja o que for. Bom, você vai usar aqui esse texto literário original. Com a leitura dos textos produzidos pelos outros grupos, o professor irá expor características do naturalismo e realismo e pedirá que os alunos identifiquem essas características nas suas produções. De posse do texto original, os alunos, aí vai demorar um pouco mais, né? Os alunos agora deverão lê-lo e promover inserções nos seus primeiros textos. Onde eles acharem que existe um gap, que existe uma falha ou uma ausência de conteúdo para entendimento, eles vão buscar lá no texto original e vão acrescentar ali. O próximo é você fazer o caminho reverso. Adaptar uma obra literária para os quadrinhos. Eu fiz com Edgar Allan Poe, como eu falei para vocês, eu amei, gostei muito. Se os alunos curtiram, não sei, né? Mas aí é com eles, né? Mas eu gostei muito de ler as adaptações dos meus alunos. Aqui você pode trabalhar também o ensino superior. Um tema, a traição como característica inerente do ser humano, mas se você quiser também trabalhar misticismo, também pode. Aí você escolhe, tá? O conteúdo, produção gráfica de obra literária, prática de adaptação, coerência e coesão, desculpa o erro aí, coesão, no recontar de uma narrativa. Também é um tempo longo, é um tempo de 8 aulas. Promover a leitura ou a introdução aos textos clássicos e praticar o uso da linguagem intercambiável entre narrativa e prosa para o registro em narrativa gráfica, produção textual. Aqui, meus queridos, você não precisa que o aluno desenhe o quadrinho. O professor pode fotocopiar ou fazer uma digitalização das páginas e no próprio Acrobat ou qualquer outro editor de texto, ou no Word mesmo, apagar as falas do quadrinho e entregar aquele arquivo em PDF para os alunos. Ou seja, se você tiver alguém no grupo que queira desenhar, tranquilo, vamos lembrar que nós temos alunos visuais, auditivos, sinestésicos, blá, blá, blá. Ou seja, tem sempre um que consegue fazer isso divinamente. Permita. A dinâmica. O professor digitalizará o quadrinho e apagará as falas dos balões originalmente presentes. Dividirá a turma em grupos de 3 alunos, sendo que um deles deverá ter o computador com o software Acrobat Reader DC ou um outro que você consiga escrever em cima de uma imagem. Os alunos lerão a Cartomante de Machado de Assis e, através do Acrobat, preencher os balões com as possíveis falas que eles acreditam ser adequadas para a narrativa gráfica. Os recursos estão aí embaixo e, como sugestão de avaliação, o produto final da narrativa, ou seja, aquele quadrinho que os alunos vão criar, já pode valer como nota. E é interessante que, se você está trabalhando com aula virtual, você já pode começar a montar a partir de um site ou de um blog, ou de um blog que você pode deixar o arquivo
guardado lá? A sua gibiteca virtual. Por quê? Como você vai ter vários gibis sendo produzidos, você pode deixar montar uma gibiteca virtual com seus alunos. Se for presencial e você tiver condições de imprimir, ok. Se não tiver, tranquilo. Por fim, você pode trabalhar a disciplina de inglês como um exercício, como uma atividade de revisão. Ou seja, quando você volta de umas férias, inicia um semestre letivo. Esse aqui, o título é Reconhecendo classes gramaticais, expressão idiomáticas com as HQs, palavras, vocabulário, seja o que for. Ensino Fundamental 2, oitavo e nono ano. Qual o tema? O Everyday Language. Então, vamos supor que você voltou de férias e aí você quer dar um refresh com os alunos para saber como é que eles estão. O conteúdo aqui, é claro, vai ser a revisão. Duração de tempo, 2 aulas no máximo, não mais do que isso. O objetivo, revisar conteúdos lecionados, promover o reconhecimento das classes gramaticais, expressões idiomáticas ou vocabulários ensinados. Como é que é a dinâmica? Você vai pegar uma curta HQ em PDF, tá? Vai distribuir para os alunos. Isso aí, se você conseguir distribuir pelo celular, fica até mais fácil para que eles façam. Se tiver um grupo de WhatsApp da turma, melhor. Não tem, pede para que consigam baixar no site do Maurício de Souza. Não tem, baixe no seu computador, baixe no computador da escola e projete, tá? Não tem, lembra de Zé Manuel? Vamos trabalhar com tirinhas, imprima algumas tirinhas e trabalhe com elas. A sugestão: sinalizar que os alunos encontrem na história determinadas orações, construções, expressões idiomáticas, coisa e tal. Por exemplo, aqui, find a synonym for the word God. Find a question using the verb to be. Find a question in the simple past tense. Find a sentence in the present continuous, an imperative sentence, a reflexive pronoun. Esse aqui é uma revisão diagnóstico, só para você ver e depois corrigir com a turma como é que eles estão de conteúdo que já foi ensinado algum tempo atrás, para você ver se você precisa dar alguns passos atrás e revisar alguma coisa e completar algum gap que ficou, ou se você já pode seguir em frente com o próximo conteúdo. Zé Manuel, fui para que você possa falar um pouquinho mais de Jeremias. Obrigado. O eminente relator Flávio, se puder me conceder mais 3 minutinhos, é só para eu mostrar. Você ainda tem 6 minutinhos ainda. Opa, então dá muita coisa. Antes do Jeremias, Bruno, eu só queria mostrar, porque faltou mostrar o seguinte: esse é o Make Believe Comics que eu indiquei. Você basta cadastrar login e senha, é gratuito. Eu fiz essa tirinha, né, ontem, e ainda está aqui. Não vou perder tempo, mas os controles são molinhos. Isso aqui é para movimentar, para aumentar e diminuir de tamanho, inverter de lado e jogar fora. As imagens não são lindas, maravilhosas, elas são muito específicas, tá? Mas, gente, tem cenário, tem objeto, deem uma fuçada aqui que vocês vão... alguém está falando alguma coisa para mim ou está aberto mesmo? Eu não sei. Enfim, tem balão de fala, balão de pensamento. Eu recomendo que vocês deem uma entrada, criem um login, uma senha e criem as atividades de vocês. Você pode mandar por e-mail, você pode salvar no teu computador e você pode simplesmente dar um print screen, copiar e fazer o que você quiser depois, tá? Então isso eu queria mostrar para vocês situarem um pouquinho melhor. Outra coisa que eu falei é o seguinte: eu chamo de canibalizar. Não sei se é a melhor opção. Enfim, mas você pode pegar gibis antigos ou qualquer coisa, recortar e montar a tua história, seja em português, seja em inglês. E você pode, inclusive, você está com uma turma, por exemplo, que ainda não está alfabetizada, você pode contar uma história na sequência, lembra? Narrativa gráfica, lembra? Arte sequencial. Então, você tem umas crianças lá, você pode falar
dessa maneira. Eu estou vendo uma imagem aqui da Camila, eu não sei se está tudo certinho aí, mas enfim. Então, você pode, como eu chamo, canibalizar a história. Por exemplo, isso aqui, imagina que são pedaços recortados de revista. Você dá isso para os alunos. Aí um aluno maluco como eu, por exemplo, ele vai criar, né, as falas, ele vai criar os recordatórios 5 minutos depois, sob o efeito do gás hilariante. Aí você bola a sua história, tá? Então, isso dá muito ibope dentro da sala de aula, tá? E, por fim, eu gostaria de mostrar para vocês um exemplinho daquilo que eu falei, que são as histórias sem palavras, tá? Isso aqui é Maurício de Souza, vende em banca de jornal, tá? Então, você tem aventuras sem palavras, historinhas sem palavras, são histórias, são gibizinhos, tá? Que tem várias histórias, às vezes de uma página, às vezes de uma tirinha, às vezes de várias páginas, sem história. Para quem trabalha com criança especificamente, não tem contação de história, então você pode simplesmente pedir para os alunos contarem a história baseados naquilo, tá? Do que eles estão lendo. É mais uma sugestão. E a última coisa que eu tinha preparado para mostrar é o seguinte. Eu tinha feito um planinho de aula que eu meio que modifiquei. Deixa eu chegar no ponto certo aqui. Que eu meio que... que eu adaptei o que o Bruno falou, que a gente sugeriu e tal. De novo, você ajusta, você adapta e você usa a tua criatividade. Essa palavra criatividade foi o Bruno ontem que falou, inclui lá, porque isso é importante, porque o professor tem que botar a criatividade dele para funcionar. Concordo plenamente, tá? Então, eu fiz uma coisa um pouquinho, só para mostrar rapidamente o seguinte. Eu fiz um projetinho para usar essas duas histórias. Então, tipo assim, seria uma possível disciplina de sociologia, curso de letras, 5º período, eu não sei se no ISAT tem, mas tem faculdade que tem. O tema é racismo, vai durar todo o semestre, nós vamos discutir o racismo em diversas situações do Brasil. Eu até coloquei algumas referências, dependendo do nível, isso é importante. Aliás, pessoal, recomendo muito esse livro aqui, O Negro nos Quadrinhos do Brasil, que é isso aqui, tá? Espero que vocês estejam vendo a tela legal, né? Então, coloquei aqui... Não, gente, você não está projetando nada. Você está projetando alguma coisa? Cara, eu deveria estar, mas claro que eu esqueci. Muito obrigado por lembrar. E a gente tem sociologia sim, tá? Só para você Pois saber. mas eu não sei se é 5º período, por isso que eu perguntei, tá entendendo? Ah, sim. Não sei também te dizer agora. Tá, então não importa, deixa eu ir direto. Agora eu estou projetando, né? Agora tá tudo certo aqui. Então, olha só. Voltando à fita, então, olha. Tá aqui, agora vocês estão vendo, né? Eu coloquei referências, que eu acho importantes para esse nível, né? Você não vai fazer isso com uma 5ª série. Esse livro é o que eu estava falando, do Chinem, tá? E na minha ideia aqui, taquei o Silvio Almeida e a Djamila Ribeiro. Isso para dar sustentação para a nossa discussão. Como isso aqui vai durar o semestre inteiro, vai ter roda de conversa, vai ter situações que os alunos vão trazer, seriam as duas HQs do Jeremias, né? Você vai discutir em sala de aula, bolei uma dinâmicazinha aqui, você vai recolher exemplos de racismo, que podem ser dos próprios alunos, que já passaram por isso, colegas, conhecidos, familiares, né? Você vai ler essas referências, vamos discutir, aí você divide a turma em grupo, você cria o roteiro das histórias em quadrinhos, pode ser 1 ou 2 ou mais pessoas, depois como é que você vai fazer as imagens? Vai ser canibalizado? Vai ser desenhado? Vai ser da internet? Você monta as HQs, você distribui, no caso, na faculdade, isso é na minha dinâmica, tá? Cada um faria do jeito que quiser.
E você pode divulgar, por exemplo, nas mídias sociais. Hoje em dia é fácil, né? Vai ter avaliação? Então, na minha cabeça aqui, seria, no final do curso, o processo inteiro daria uma nota. Quem participou, quem não participou, quem participou mais, ou seria uma nota para todo mundo, né? Se você precisar, nesse caso a universidade tiver, você pode usar o computador, projetor multimídia, você pode conseguir material de escrita, de desenho, e, como eu disse, você pode criar isso com o que eu chamo de canibalização. Você recorta e vai montando. Mas tem sempre, o Bruno falou isso, tem sempre um aluno, uma aluna que desenha ou que conhece alguém que pode fazer. Então, esse é um projetinho, né, que eu teria criado para essa Graphic MSP, falando dessas duas histórias do Jeremias. Eu recomendo muito que vocês leiam. Esse Jeremias Pele enfoca mais a situação de racismo mais pontual, só sem dar spoiler. Na escola, a professora diz que vai dar uma atividade, que, como é a Semana das Profissões, sei lá o quê, e ela vai determinar que cada pessoa tenha uma profissão. E ele quer escolher astronauta. E ela fala, não, deixa que eu dou. E ela diz que ele vai ser o pedreiro. Não preciso dizer para vocês, né, a reação dele, da família e de todo mundo. Então, tem as brancas e os brancos, são médicos, tem outras profissões, e ele vai ser o pedreiro. Esse é um foco. O pai dele sofre uma abordagem policial, ele é arquiteto, mas tem que provar que tem documentos e tal. No Jeremias Alma, a coisa é um pouquinho diferente. Também é a situação de racismo, mas é o Jeremias querendo procurar as origens dele, do povo africano, né? Então, a história, a graphic novel passa toda assim, e é uma coisa muito bacana mesmo, assim, emocionante. Essas duas histórias são emocionantes. Poucas histórias em quadrinhos me deixaram assim emocionado, tá? Isso aqui é só para dizer para vocês que no meu site eu vou pegar esse meu material, o material do Bruno, vou botar tudo junto, jogo num PDF para ficar mais fácil. Amanhã ou depois vai estar lá. Então tem as referências aqui para vocês depois buscarem mais alguma coisa a mais. E era isso aqui. Quem se lembra do He-Man, entendeu? Então, hoje nós aprendemos a usar isso aqui, ou não, tá? E eu vou colocar isso nesse site aqui, amanhã ou depois vai estar lá. É só vocês procurarem arquivos, quadrinhos ou qualquer coisa, e vocês podem se inspirar para ler mais histórias em quadrinhos e para criar atividades com histórias em quadrinhos, tá? Queria agradecer ao Bruno pela parceria, e pelos vídeos que a gente está criando para botar lá no YouTube. Vão lá no meu canal, tem umas coisas que podem ser interessantes lá. E para fechar, o seguinte, quem está precisando de tema para monografia, tá aí. Eu acho que deve ter umas 50 monografias no que eu e o Bruno falamos aí. E amanhã tem meme. E para todos os cursos, né? Todos os cursos. Letras e tradução. Exatamente, tá tudo aí. E amanhã tem meme, que vai ser mais coisa sobre para monografias. Pessoal, muito obrigado. Por mim, tchau, tchau. Está desligado, Bruno. Microfone, Bruno. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela paciência de estar com a gente até agora, nesse momento, extrapolando um pouquinho do horário. E lembrando mais uma vez a palavra criatividade. Trabalhar em sala de aula não dá para a gente trabalhar simplesmente com um roteiro de voo pré-determinado. Meus amores, criatividade. Porque todo dia a gente tem que balançar um pouquinho o bastão para o pratinho não cair. Só que é isso que compõe o nosso self de ser professor. Não vou falar mais nada. Obrigado, gente. Muito bom, Bruno. Muito bom, Zé Manuel. Obrigado, parabéns. Olha, o chat, se eu fosse vocês, eu leria, porque tem muita coisa para vocês ali. Tem parabéns, claro, o pessoal adorando, e tem
comentários 1000 ali, depois dá uma olhada lá, tá? Obrigado, gente.